a mente judia de cachorrinho. E ela disse, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. E Jesus então disse, por causa da tua fé, eu vou fazer o que você quer. Jesus não... E no livro que alguns de vocês leram, A Cabana, há uma menção disso. Ele diz assim, eu não sou cristão. E algumas pessoas têm dificuldade com isso, mas se você entender claramente o que quer dizer esta frase, Jesus não poderia ser cristão porque não havia cristianismo, Jesus era judeu. Jesus não ia à igreja aos domingos, ele ia à igreja aos sábados, Jesus foi circuncidado, Jesus guardou a lei. E os discípulos igualmente guardavam a lei. Quando a gente lê, presta atenção nisso que isso é importante, o livro de Lucas e Atos, Lucas é o único evangelista que parece mostrar para nós, tanto em Lucas e em Atos, ambos livros escritos por ele, que a salvação também era para os gentios. Há várias menções de Jesus falando que esse evangelho iria para os gentios. E Atos começa dizendo que ele iria até os confins da terra. Mas entenda que Lucas e Atos foram escritos após o período que ele narra. Nós temos Lucas e Atos, nós entendemos tudo isso. Mas Pedro, Tiago, João, a igreja primitiva, não tinha a perspectiva que eu e você temos do livro de Lucas e Atos. E na mente deles, a igreja tinha que ser exclusiva. Para que um gentio pudesse se tornar parte do plano de Deus no judaísmo, duas coisas ele tinha que fazer. Ele tinha que circuncidar e ele tinha que se tornar um prosélito. E um prosélito era uma pessoa que agora, mesmo sendo gentia, adotou os costumes judeus. Só então eles poderiam ser parte do povo de Deus e ter comunhão com o povo de Deus. O que acontece então é que a igreja nasce. A igreja nasce uma igreja judia. E o evangelho começa a se expandir, chega a Samaria, mas Samaria é bem parecido, e eles continuam com a mente judia, mas de repente, o Espírito de Deus faz uma coisa que eles não conseguiram entender logo. O Espírito de Deus manda que o evangelho seja pregado aos gentios, aos impuros, aos pecadores, aqueles que nós não podemos ter comunhão. E Atos 10 é a chave. Cornélio tem uma visão, em que nessa visão, e Cornélio é um homem bom, Cornélio é um homem piedoso e justo, mas é pagão. Tanto é que quando Pedro vem, ele quer adorar a Pedro. E ele tem uma visão para que ele vá e chame Pedro, e que Pedro ia falar para ele do evangelho. E ele manda então os seus criados irem para buscar Pedro. Mas interessante do texto que nós lemos, enquanto as pessoas estão indo para buscar Pedro, Pedro tem uma visão, e essa visão é chave. A visão é o seguinte: animais de todos os tipos descem no lençol. Animais que eu e você hoje não temos nenhuma dificuldade, porco, coelho, carne que nós comemos, mas que eles não comeriam e não comem como judeu. E o anjo, a palavra de Deus, o Espírito de Deus disse assim: Pedro, mata esses animais e come esses animais. E Pedro diz: de maneira nenhuma, eu nunca comi nada impuro. E a palavra de Deus vem para ele: não chame nada impuro que Deus purificou. 3 vezes. Quando ele termina a visão, o Espírito Santo diz: chegaram 3 homens aí, vá com eles. Pedro vai, chega na casa de Cornélio, faz alguma coisa que ele não podia fazer. Ele entra na casa de um gentio e ele diz: eu só entrei aqui por causa da visão. Por que vocês me chamaram? E quando ele entra, ele fica já admirado que Cornélio quer o adorar. Ele disse: levanta, eu sou um homem como você, deixa de ser pagão. Levanta. E Pedro ouve o testemunho de Cornélio, e Pedro então começa a pregar o evangelho. E quando ele prega a respeito de Jesus, alguma coisa acontece sobrenatural que Pedro não entende. Nem ele, nem os 6 que vieram com eles. O Espírito de Deus cai sobre aquelas pessoas. E eles começam a falar em línguas da mesma forma que os judeus no dia de Pentecostes. Pedro diz: não faz sentido.
causa disso, Pedro batiza Cornélio e sua casa. Pedro tem que se justificar perante a igreja no próximo capítulo, capítulo 11. No capítulo 12, uma igreja surge por causa da perseguição em Antioquia, que é uma cidade na Síria, uma cidade que faz parte do mundo gentio. A igreja nasce em Antioquia. Deus levanta 2 homens para serem líderes em Antioquia, um chamado Paulo, outro chamado Barnabé. A igreja de Antioquia se torna uma igreja missionária, envia Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé vai para Chipre, depois sobe para a Ásia Menor, pregando o evangelho, e os gentios são salvos. E agora você tem não só Cornélio, mas você tem um grande número de gentios sendo salvos, recebendo a graça de Deus, recebendo o poder de Deus. E aí os judaizantes, que são judeus cristãos, principalmente fariseus que se converteram ao cristianismo, eles coçam a cabeça e dizem, não faz sentido. Em todo o Velho Testamento nós temos que ser exclusivo. Esses gentios precisam de circuncidar, precisam de guardar a lei de Moisés, precisam de guardar a lei de comida pura, senão eles não podem ter comunhão conosco, não podem fazer parte do povo de Deus. Há um grande debate e a igreja de Jerusalém se reúne num concílio que nós lemos em Atos 15. Em Atos 15, Pedro e Barnabé chegam, eles dão um relatório. Pedro dá um relatório do que aconteceu na casa de Cornélio. E por último, Tiago, irmão de Jesus, que agora crê em Jesus e é o líder da igreja, ele se levanta e diz, ele é o líder da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o líder de todos os apóstolos. Ele diz, olha, Simão falou, nós ouvimos o que Paulo e Barnabé falaram, e nós chegamos à conclusão, nós precisamos de fazer uma decisão. De um lado, nós precisamos mostrar compaixão aos gentios, de outro lado, nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser um povo santo. E ele chega à conclusão, no finalzinho, ele diz assim, olha, vamos enviar cartas dizendo para eles que eles não precisam de fazer nada, a não ser 3 coisas, e ele diz assim, necessárias. Primeiro, que eles larguem a idolatria, abram mão da idolatria. Segundo, que eles abram mão da imoralidade. E terceiro, que eles não comam comida sacrificada, comida estrangulada, comida com sangue. Por que essa terceira é muito importante? Porque essa terceira era a base da comunhão com os judeus. E para o povo de Israel, para ter comunhão, você tem que comer junto. E eles nunca poderiam comer se eles estivessem comendo comida estrangulada ou com sangue. O que, de certa forma, não se aplica a nós, que somos gentios e não estamos buscando comer com judeus. Mas as duas são muito importantes. Abrir mão da idolatria e abrir mão da imoralidade. O que isso tem a ver com a gente no dia de 2009? Eu tenho uma preocupação muito grande com a nossa atitude como igreja. Eu quero que vocês saibam o seguinte, que os desafios que nós vamos enfrentar com a igreja nos próximos anos são desafios que nós nunca vimos antes. O nosso maior desafio que nós vamos enfrentar como igreja está na área de sexualidade. Principalmente na área do homossexualismo. O mundo que eu e você vivemos hoje é um mundo diferente do mundo que nós fomos criados. O mundo que a minha neta está sendo criada é um mundo diferente que eu fui criado ou que os meus filhos foram criados. Hoje de manhã eu lia no jornal, lá no Brasil, que 3 milhões de pessoas estarão na marcha gay em São Paulo. É a maior marcha gay do mundo, ocorre em São Paulo. Mais e mais, o desafio do homossexualismo estará na nossa frente. Escreva o que eu estou dizendo, nós vamos ter que enfrentar situações em que pessoas homossexuais entrarão nos nossos cultos, sentarão nos bancos das nossas igrejas. E qual será a nossa atitude? Qual será a nossa atitude quando a gente pensa no pecado? Vocês sabem que hoje há mais gente divorciadas do que casadas? E que de cada